Bom dia! E vamos começar o nosso devocional consagrando o nosso dia, o nosso tempo para o nosso Deus, o único merecedor de toda a honra e toda a glória, consagrando as nossas vidas, consagrando a nossa família, consagrando os nossos filhos. Vamos consagrar a nossa vida a Ele, entregar a nossa vida a Ele como primícia, a nossa oração sendo a nossa primícia. Amém? Nós precisamos ter essa postura assim que abrimos os nossos olhos, saber que o único que está no controle de todas as coisas é o nosso Deus. Hoje o assunto é conversando com o Pai. E você tem conversado com o Pai? O seu Pai, o teu Criador, o teu Pai eterno. Tem uma frase aqui que diz assim: a oração é o combustível da alma. Sem ela, vivemos na reserva. Aí eu vou dizer novamente essa frase para você. A oração é o combustível da alma. Sem ela, vivemos na reserva. Viver na reserva é muito ruim. Imagina o seu carro na reserva e você tem que ir para um lugar meio longe. Você vai ficar preocupado, né? Se esse combustível aí acabar no meio do caminho. Esse é o sentido dessa oração. A gente não pode ficar na reserva com o Senhor. A gente não pode ficar. A gente tem que encher esse tanque aí de esperança, de satisfação. E certamente essas coisas virão também através da oração. Lá em Marcos 1,35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Se você quiser viver uma estação diferente na sua vida, a exemplo de Jesus, desligue-se do mundo lá fora. Feche a porta do seu quarto e em secreto ore ao Pai. Em meu momento de oração, quando estou a sós com o Pai, consigo sentir o cuidado dele, eu consigo sentir a presença dele. Tudo o que precisamos na vida é buscar esse relacionamento íntimo com ele. Caso contrário, ficaremos longe do seu caminho. Quem inicia o dia em adoração dificilmente abrirá brechas para que os ventos contrários o abalem. Gente, começar um dia orando vai fazer toda a diferença. Se você não teve essa experiência ainda, se você não fez isso ainda, faça, nem que você tenha que levantar meia hora mais cedo. A oração, ela muda o ambiente, ela muda o nosso humor, ela muda a nossa perspecção, a nossa perspectiva, ela muda, ela tem esse poder, né? Então, convido você a começar a fazer esse teste aí de orar antes de qualquer coisa, entregar o seu dia, entregar os seus problemas, entregar o que está aí dentro do seu coração. E muita gente tem dúvida de como orar, né? Então, pense assim, que você vai estar conversando com alguém que você gosta de conversar. Se você tem uma pessoa hoje que você gosta de conversar, seja um amigo, uma terapeuta, um psicólogo, seja quem for. Se você já tem essa pessoa, se essa pessoa existe e você já se comunica com essa pessoa, conta as suas dificuldades, conta as novidades, assim também você vai chegar diante do Senhor, porque Ele é uma pessoa,
Ele só não tem um corpo físico, mas ele está ali do seu lado, em espírito e em verdade, né? Então, que você possa ter essa perspectiva de que o Senhor está ali do seu lado, que você vai se ajoelhar, se achegar do jeito que você quiser chegar diante do Pai, sentado, deitado, de joelhos, mas que o seu coração esteja crendo, né, que Ele está ali te ouvindo. E é dessa forma que você vai abrir o seu coração e Ele vai te ouvir. E se Ele tiver uma resposta para você ali naquele momento, maravilha, você vai ouvir a resposta. Se não, continue em oração todos os dias até que você tenha essa resposta. Então, eu costumo, recomendo que quando a gente chega diante do Senhor, primeiro a gente tem que estar com muita convicção, que Deus vai falar com a gente e que Ele está ali. Você precisa criar essa atmosfera, você precisa colocar um louvor de fundo ali, comece louvando, como eu faço aqui. Coloco um instrumental, vou louvando ao Senhor, vou orando. E vai criando essa atmosfera. Às vezes a gente está tão triste e frustrado que a gente não tem muita coisa, não consegue, a gente está com muita coisa por dentro, mas a gente não consegue colocar para fora. Mas eu convido você a começar então a fazer isso. Se você tem dificuldade para falar, coloque num papel. Coloque aquilo que está no teu coração num papel e comece a escrever tudo que está ali. Quais são seus sentimentos, quais são suas mágoas, suas frustrações, aquilo que você gostaria de falar com Deus, aquilo que você gostaria de colocar diante dele, ou mesmo aquilo que você nunca teve coragem de falar para ninguém, sabe? Faça isso com Deus. Ele certamente está ansioso e te esperando, e com as mãos dele esticadas para te receber. Amém? Então, comece o dia orando, porque a oração é o combustível da alma. Que seja assim o teu primeiro pensamento ao despertar. Seja de gratidão pelo abrir dos seus olhos, porque você está viva, com saúde, né? E também, orar por orar não faz nenhum sentido se nós não tivermos essa relação íntima com Deus. Só sentar aqui e começar a falar das minhas orações, das minhas petições, não muda nada, não gera nada em nós. Nós precisamos ter certeza que Deus está nos ouvindo. Amém? Assim como buscamos fortalecer o nosso relacionamento com as pessoas a quem amamos, devemos nos esforçar para fortalecer o relacionamento com Deus. Então, se você não orou hoje, eu te convido a orar, porque certamente o seu dia vai começar diferente. Hoje eu falo por mim. Eu não acordei muito assim, animada. Não acordei assim, segunda-feira. Mas eu comecei a orar: Senhor, tira de mim tudo que não te pertence. Eu acordei com uma certa tristeza hoje. Acho que é por conta de todos esses acontecimentos que a gente tem presenciado aí, muitas mortes, nesse mês de agosto. Eu tô meio abalada ainda com aquele acidente aéreo. Aí esses dias, acho que foi sábado, a morte do Silvio Santos. São pessoas que passaram pelas nossas vidas, por tantos anos. A dona Marlene também, foi encontrar com o Senhor. O Daniel também Mastral, aquele evangelista, escritor. Então, eu acordei hoje um pouco triste, E eu já orei e falei: Senhor, bom dia, Clóvis. Clóvis está no Brasil.
E eu acordei muito assim, triste. E eu logo já orei, falei: Senhor, da onde vem essa tristeza? Já leva embora em nome de Jesus, né? Que meu dia seja produtivo. Eu tô numa transição de várias coisas na vida, profissional, ministerial. Então, eu preciso do Senhor, Pai. Remove aquilo que não vem de Ti. Me dá coragem para fazer esse devocional. Me dá coragem para seguir com o meu dia. Bom dia, Débora. Seguir com o meu dia. Então, eu convido você a dizer que a oração é o combustível da alma. E sem ela, nós vamos viver na reserva. Então, não deixe o seu tanque desabastecido. Encha o seu tanque de esperança, de paz, de satisfação, de gratidão, porque isso é que vai mover o seu dia, isso que vai fazer o seu dia diferente. Olhar para os céus e saber que dali vai vir o seu socorro, saber que tem um Deus que está esperando que você busque Ele e que você converse com Ele, que você tenha um relacionamento com Ele, saber que tem essa pessoa que está esperando por nós, está esperando que a gente abra o coração, está esperando que a gente confesse coisas que a gente nunca confessou antes. Feche a porta do seu quarto e busque Deus em todo o seu coração. A insatisfação, a tristeza, a frustração, gente, ela faz parte do nosso dia. Ela faz parte da vida, né? Porque a gente lida com situações todos os dias. Mas a gente não pode fazer com que esses sentimentos sejam o alimento da nossa alma. Porque certamente nós vamos morrer espiritualmente lá na frente. Por isso que nós temos que orar, orar sem cessar, orar e colocar o nosso dia, né, diante do Senhor. A primeira coisa a se fazer, gente, nem água eu bebi hoje ainda. E tá errado, né? A gente tem que hidratar o nosso corpo assim que a gente levanta. Mas eu já vim aqui para fazer o meu devocional, porque como eu falei para vocês, hoje eu não acordei muito bem, com uma tristeza. Eu falei: Deus, remove isso de mim, a semana só tá começando, eu tenho vários desafios na semana a fazer, e eu preciso estar bem, né? Então remove aquilo que não é do Senhor na minha vida e me ajuda a prosseguir com esse dia. Tenho certeza que meu dia vai fluir, porque eu já coloquei o Senhor, né, como primícia, já coloquei Ele na minha vida em primeiro lugar, chamei Ele para me ajudar para os meus desafios, para as coisas que eu tenho que fazer, e assim eu convido que você faça no seu dia, amém? Então, feche a porta do seu quarto, ore ao Senhor, busque a Ele de todo o seu coração, como eu ensinei para vocês aqui. Se você não tem esse hábito e tem dificuldade em falar, em colocar para fora, comece escrevendo, coloque no papel primeiro. E aí, então, você vai mantendo, né, essa oração até que você comece a conversar com Deus a ponto de começar, então, ter essa conversa, assim como você teria com uma pessoa próxima, um amigo, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem confiança, né? E conversa de coisas da sua vida, de novidades e de dificuldades. Assim também você pode fazer com Deus, né? Entrar no quarto, começar a conversar com Ele dessa forma, assim como você estaria conversando com um amigo ou com alguém que você gosta de conversar. Certamente Ele tem respostas para a sua vida. Ele pode não ter naquele momento que você está ali orando, mas persista em oração, persista em oração, e certamente o Senhor vai falar ao teu coração aquilo que Ele quer falar. Ele vai entregar coisas para você, Ele vai ativar coisas em você, esperança, paz, satisfação,
Ele vai ativar algo diferente em você. É esse que é o segredo de conversar com Deus. Ele sempre ativa algo em nós, ele sempre levanta algo em nós, né? Autoestima, no lugar de tristeza vai trazer alegria, porque como eu falei para você, faz parte da vida, né? A gente viver as frustrações, as decepções, porque a gente está lidando com o ser humano. Mas persista em oração. Eu tenho certeza, Xavier, bom dia, que o Senhor tem algo novo para você nesse dia. Então eu deixo essa mensagem para você e eu também peço para que você confie em Deus de todo o seu coração, né? Quando você estiver diante dele, que você creia nele como seu Senhor e Salvador, que você creia nele a ponto de fechar os seus olhos e conversar ali e se derramar, a ponto de saber que ele é que tem a resposta para o seu problema. É com essa confiança que nós devemos estar diante do Senhor, amém? Não adianta só fecharmos os nossos olhos e a gente começar a falar sem essa confiança, só são palavras ao vento. Nós precisamos orar com a confiança. Você pode começar orando assim: Deus, o Senhor está aqui. Eu preciso que o Senhor esteja aqui, que o Senhor esteja presente comigo aqui. E eu tenho certeza que você vai sentir a presença do Senhor aí com você. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe os seus planos. Consagre os seus planos ao Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar em tudo que você precisar. Que Deus te abençoe.